Já pegou. Muito bom. Muita gente tem orado por um novo mover do Espírito de Deus no povo de Deus, um novo movimento de pessoas acordando para realidades espirituais. Isso é fantástico. Mas, às vezes, eu temo que nós estejamos olhando nos lugares errados e talvez com as maneiras erradas. Ao meu ver, eu tenho estudado, trabalhado o texto bíblico, é a minha paixão, a exposição da palavra de Deus, explicar o que está no texto, aplicar o que está no texto e sumir. Convém que ele cresça e que eu diminua. Mas ao estudar na palavra de Deus, eu não vejo reavivamento em termos de oba-oba. Em hora marcada, que o Espírito Santo tem que comparecer. Através de movimentos de evangelismo, através de movimentos de louvorzão, de adoração, de levitas, e missões e outras coisas. Muitas dessas coisas são boas. Eu não quero forçar as Escrituras dentro de um padrão e de uma paixão que eu tenho, que é a família, mas quando eu olho nas Escrituras, o que eu percebo é que a maior evidência de um reavivamento verdadeiro não é encher estádios de homens, de mulheres, de casais, e sim encher as nossas casas com o amor de Deus, a pessoa de Jesus, a palavra de Deus. O reavivamento verdadeiro tem sua maior evidência. Eu vou provar isso nesta noite através das próprias Escrituras. Não estou desmerecendo outros movimentos, mas eu estou falando que em casa você e eu somos quem nós somos. Agora, Anderson já passou um bom tempo na minha casa. Ele, diferente de muitos que nos apresentam em palestras e tudo, Davi Murray que escreveu isso, fez isso, aquilo, outra coisa, esse é homem de Deus. Eu fico assim, não fala isso. Pastor, você não sabe se eu sou homem de Deus. Você nunca esteve na minha casa, você não viu como eu trato a minha esposa, os meus filhos quando eram adolescentes. Se eu chuto ou não meu cachorro, você não sabe, não me fala, não fala que eu sou homem de Deus. Agora, Anderson já passou na minha casa, já passou esse tempo, e ele não falou que eu sou homem de Deus. Eu já cheguei à conclusão, provavelmente mais correta. Um tempo atrás, ouvi a história que o autor Dennis Rainey, do Ministério Family Life nos Estados Unidos, conta no início de um dos seus livros. E a história é da história mesmo. O milagre de Dunkerque. O ano foi 1940. O lugar, o norte da França, do outro lado do canal inglês, onde numa questão de meses, de uma forma totalmente inesperada, os tanques Panzer de Hitler haviam varrido boa parte dos Países Baixos, Holanda, Bélgica, e agora boa parte da França, quase até o mar. Depois de um tratado em que o primeiro-ministro da Inglaterra voltou declarando paz em nosso tempo, paz com honra. Numa questão de meses, Hitler, que havia enganado a todos, estava com a sua máquina, seu exército, quase à porta de ganhar a Segunda Guerra Mundial antes de começar. 400 mil meninos de 17, 18 e 19 anos de idade encontravam-se com suas costas ao mar, ao canal inglês,
os tanques de Hitler, uma distância de 15 quilômetros, quando eles pararam inesperadamente também. E Hitler, para distribuir a glória daquela grande batalha, mandou a Luftwaffe, a aeronáutica alemã, agora fechar a questão e repartir a glória. Só que foi talvez o maior erro estratégico. Winston Churchill, naquela época, primeiro-ministro, calculou que a marinha inglesa teria condições de, no máximo, retirar 30 mil tropas de 400 mil nas praias de Dunkerque. Foi então que aconteceu o milagre. Numa época em que não havia telefone celular, mídia social, Facebook, Twitter, WhatsApp, mas de boca a boca. Os pais e as mães ingleses não estavam dispostos a deixar seus meninos morrerem nas praias de Dunkerque, e um por um começaram a atravessar em 861 navios de pequeno porte, nunca feitos, muitos deles, para enfrentar alto mar. Em alguns casos, canoas remando 17 horas sem parar, para resgatar um jovem, um menino, 2 ou 3. Levá-los para os grandes navios no meio do canal da marinha inglesa, em alguns casos atravessando todinho o canal, em 5 dias, do dia 20 a 25 de maio de 1940, essa frota de 861 pequenos navios, muitos dos quais foram afundados pela Luftwaffe, salvaram 338 mil meninos. Deixaram os armamentos, deixaram a munição, deixaram os tanques e tudo do outro lado, mas suas vidas estavam a salvo. Dennis Rennie conta essa história, como eu gostaria de encorajar os irmãos nesta noite. Reavivamento, sim, mas da maneira certa e do lugar certo. Ou seja, resgatar vidas, uma vida de cada vez, a começar com a sua família. Vamos começar com a nossa família, e depois nós podemos encher estádios e fazer movimentos e tudo isso. Dizem que o lar é o lugar onde eu e você somos quem nós somos. Você sabe disso. Eu posso usar máscara na igreja, talvez você se pintou, se preparou, chegou aqui tudo bonitinho, advertiu seus filhos: agora cuidem-se diante do pastor, para ele não usar você como ilustração. A gente fazia isso. Lá no serviço, nos cultos. Mas a pergunta é: como você é em casa? Se o Espírito Santo nos controlar, que é uma definição do reavivamento verdadeiro, os resultados serão vistos dentro do lar. No final nós veremos exatamente isso, porque o maior texto de toda a palavra de Deus que fala sobre o lar, Efésios 5 e 6. É o texto que acompanha, que segue a ordem para o reavivamento. Enchei-vos do Espírito. Sejam controlados. E quando Paulo lista as evidências, a maior evidência: mulher, Jesus te transformou de tal forma que você é a maior fã na vida do seu marido. Você se alinha debaixo da liderança dele, o significado literal do termo grego para submissão. Hupotasso é um termo militar de alinhar-se, de respeitar, de encorajar. Você é maior fã. O Espírito Santo vai fazer isso na sua vida. Homem, você ama a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por... Você pastoreia a alma da sua esposa?
Você a purifica pela lavagem de água, pela palavra de Deus? E nós mesmos, nós não vamos fazer isso nunca. Mas quando o Espírito Santo toma conta do meu coração, usando a palavra dele, exaltando a pessoa de Jesus, quando Jesus vive a vida dele através de mulheres e de homens, nós de repente somos totalmente diferentes do que nós seríamos. É sobrenatural. As crianças em sequência, então, obedecem e honram aos seus pais. Quando os pais falam em tom normal de voz, sem ameaça, sem chantagem, sem tirar chinelo, o cinto, ou ameaçar ligar para o orfanato, vem buscar o seu filho. Filho, a polícia está vindo agora, você vai para a cadeia. Toda essa chantagem, ameaça, suborno, tudo isso, não. Nosso alvo é o coração. O Espírito Santo pode transformar o coração do seu filho para obedecer e honrar aos pais de coração, não de ameaça. Transforma pais em ameaçadores, chantagistas, provocadores ao pecado e à ira na vida dos seus filhos, em pastores da alma do filho, alcançando o coração, só por Jesus, meus amigos. Esse é o reavivamento verdadeiro, se o Espírito de Deus me controlar. Os resultados serão vistos no lugar onde eu baixo a máscara. Eu sou quem eu sou. Que privilégio nós temos, eu e você, de iniciarmos ou continuarmos um legado. Alguns aqui mal se converteram. Talvez algumas semanas, 1 ano, 2 anos, estão agora, pela primeira vez na sua vida, bebendo as águas de abundância, de vida em Jesus. Primeira geração, não tem mais nenhum crente em toda a sua família. Talvez seja solteiro, talvez seja mãe, esposa, casada com alguém que ainda não conhece a Jesus. Privilégio, ser o primeiro dominó. Alguns aqui, gerações, o bastão da fé lhe foi entregue. Vovô, vovó, talvez bisavô, bisavó, tataravó, pentágono vô, pentágono avó. Eu invento palavras, vocês fazem isso também, né? Mistura japonês, mistura boliviano. Privilégio e responsabilidade. O reavivamento a partir da família significa que você começa, repassa, ou você continua e repassa o bastão da fé, sem deixar cair. Essa tem sido a tarefa da nossa família. A minha paixão, a paixão da minha esposa, tem sido resgatar famílias. Começando com a nossa. Esse ministério que agora a gente tem, não era assim. A gente tinha que praticar em casa antes de exportar para outros. Não andávamos mundo afora. A nossa tarefa era de sobrevivência. E a nossa fonte era a palavra de Deus, totalmente suficiente, inerrante e inspirada por Deus. O manual do fabricante do lar. Nós precisávamos estudar essa palavra para educar os nossos filhos, para sermos fiéis ao legado que nós recebemos de vovô, de vovó, de papai, de mamãe, e não deixar a peteca cair. Nós precisávamos repassar para outros. Agora minha esposa falou que é melhor eu apresentar a nossa família, porque a garganta dela, mas eu quero ouvir a voz doce dela. Então, por favor, eu queria que ela apresentasse rapidamente para vocês entrarem na nossa sala de estar e a gente ficar bem à vontade nesses 2 períodos que teremos hoje à noite. É só falar sobre eles. Eu preciso descansar um pouco. Boa noite. Não é pela voz, é pela tosse mesmo.
Deus nos deu 6 filhos. O nosso primogênito também se chama Davi. Ele é casado, tem 3 filhos. O Davi é pastor junto com o pai e mais 12 outros pastores da nossa igreja, que é a primeira igreja batista de Atibaia. E o Davi também dirige um ministério que é nacional, que se chama Pregue a Palavra, que investe em pastores, ajudando-os a terem coragem de pregar a palavra de Deus. E tem treinado muitos pastores. A nossa filha Michele, casada também, tem 4 filhos. E o marido da Michele, ele trabalha com programador de computadores e web design, mas ele conseguiu um emprego que ele ganha o suficiente para trabalhar meio período e investir o outro período também no ministério Pregue a Palavra junto com o cunhado dele. Nosso filho Daniel, casado, tem 2 filhos e mais um a caminho. O Daniel é capitão da aeronáutica americana, esteve nos últimos 3 anos na Itália e ontem voltaram para os Estados Unidos para uma base lá. O Steven é casado também, tem 2 filhos. O Steven é pastor auxiliar e dirigente de louvor numa igreja nos Estados Unidos, no estado de Pensilvânia. A nossa caçula Keila, a única solteira da turma toda. A Keila tem 21 anos, ela se formou ano passado de uma universidade nos Estados Unidos, na área de design de interiores, mas atualmente está trabalhando pelo pai, que é o chefe dela, traduzindo todos os livros dele que foram escritos em português para o inglês, porque temos ministrado em países como Ucrânia, Romênia, que não tem material, querem muito material, mas para eles traduzirem do português é complicado. Então ela está colocando no inglês para disponibilizar para eles usarem do jeito que eles quiserem. Depois de termos os 5 filhos, nós adotamos uma menina, Juliana, que na época tinha 10 anos, que foi um desafio e tanto. E a Julie também é casada e ela tem 2 filhos. A filhinha dela nasceu 3 dias depois da gente sair de casa. Ela tem apenas 2 semanas, mas ela nasceu muito miudinha e com um problema no coração. Ela sofreu uma cirurgia antes de ontem, sei lá, na quinta-feira do Brasil. E ela está correndo risco, esses primeiros 3 dias depois das cirurgias extremamente críticas, então nós temos orado bastante pela vida dela. Mas essa é a nossa turma, e pela graça de Deus, todos estão andando com Deus. Então, só para esclarecer, você é avó de 13 netos. Eu não me conformo ser casado como avó. Com essa idade tão tenra que eu tenho, é inacreditável isso. Agora, tem uma solteira aqui, linda, já tem a profissão dela, já tem um emprego, olhos azuis, loira, procurando seu filho médico, engenheiro, arquiteto. Seria muito legal, que ela fez design de interior. Imagina a empreita que eles poderiam fazer. É uma harmonia, melodia fantástica. Então vem falar comigo depois. Nós vamos fazer que nem na Zâmbia. Zâmbia, na África, nós estivemos lá ministrando para pastores e o pastor falou, o meu menino vai casar com uma moça, e na Zâmbia tem dote, e você paga em vaca. 9 vacas ele tinha que pagar para o filho tirar a moça da outra família. E é 9 porque ela já tinha profissão. Agora, a minha filha, mais bonita ainda, 11 vacas. 11 é o mínimo. A gente começa a conversar. A minha esposa não gosta muito. A família é bonita. A sua família é bonita. Eu sei que muitos aqui já são vítimas da vida, do pecado de outros e às vezes o nosso próprio pecado. Nós também. Mas Deus tem esperança para a sua família. Deus quer construir e reconstruir. Mas você tem que saber que a família está na mira do inimigo. Meus amigos, eu não sou do tipo de falar mais em pregação bíblica do diabo do que Jesus. Não faço isso. Mas não, também enfio minha cabeça na areia. Nós estamos em guerra espiritual. Existem algumas razões, porque nesses últimos tempos, eu entendo pessoalmente,
que a família está de forma muito particular na mira de Satanás. Isso começou em Gênesis 3, quando a serpente deu bote no casal. Notem que Satanás infiltrou-se no relacionamento a dois, depois de criada a esposa, Eva. Não foi quando Adão estava sozinho, quando ele que havia ouvido diretamente a palavra de Deus, foi só depois de formar a imagem completa, múltipla, da imagem de Deus na família, que ele atacou. Ele odeia a família. Um texto muito interessante, 2 Timóteo capítulo 3, diz isso: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. A palavra original é aqui uma palavra ferozes, usada de demônios nas escrituras. Tempos demoníacos, horríveis, pois os homens serão egoístas. Tem muita gente que acha que casamento vai resolver seus problemas, que você tem alguém para te levantar quando você cair, você tem alguém para te aquecer numa noite fria, você tem alguém para ter relação, você tem alguém para criar seus filhos, então alguém para te servir. 50-50 pelo menos. Não, meu. Casamento bíblico não é isso. Você casa para juntar-se com uma outra pessoa, para que cada um seja para o outro e ambos para Deus. Egoísmo mata a família. A família, para ser cristocêntrica, e a vida cristã é uma vida outrocêntrica, em que custe o que custar, eu vou te servir, eu vou te amar, até que a morte nos separe. É complicado isso. Egoísmo mata isso. Avareza. Essa luta que muitos aqui têm. Todos nós temos. Mas muitos que saíram do Brasil para o Japão em busca de uma vida melhor, e é muito fácil você trocar as prioridades e achar mais uma. Cara, que é isso? Eu vou ficar bêbado de água. Obrigado. Salmo 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a constroem. Você pode ter uma casa, pode ter um apartamento, pode ter uma casa perto da praia, pode ter casa em 2 continentes, mas se você não construir um lar, você só tem areia passando pelas suas mãos. Jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. Característica dos últimos tempos de uma forma inédita. Ingratidão, irreverentes, desafeiçoados. Não te amo mais. Esse não é um amor. Implacáveis, os dois sentados lá na sua sala para um aconselhamento pastoral e parece um diabo. Cada um acusando o outro. Ele é o pai da acusação e da mentira, que nos acusa dia e noite diante do trono de Deus. Caluniadores, sem domínio de si, indisciplina. Você sabe que uma das maiores causas de divórcio em nossos dias são videogames? É o Facebook. 20% de todos os divórcios em nossa... Tem algumas mulheres que estão cutucando. Eu vi isso aqui, não vou chamar a atenção, mas... 20% dos divórcios hoje tem o Facebook envolvido de alguma forma. 50% dos homens que se dizem evangélicos cristãos viciados em pornografia. 20% das mulheres. Tem homens que chegam do serviço, talvez 50, 60, 70 horas por semana, em vez de abraçar a esposa, ter um tempo com ela, brincar com as crianças, numa refeição familiar, ele se tranca na sala e joga 2 horas. E ela vai embora. Sem domínio, sem autodisciplina, cruéis, espancamento de crianças, abuso de crianças, inimigos do bem, traidores. No Brasil, eu não estou compartilhando estatísticas da América do Norte, onde tem gente com tempo de sobra para fazer esse tipo de pesquisa, mas no Brasil, 1 em 3 homens trai a sua esposa. Um número pouco menor, mas não muito, das mulheres trai o marido. Gente, por que tudo isso? Quando nós percebemos em guerra
que o inimigo está sempre atacando aquele ponto. O que nós vamos fazer? Reforçar aquele ponto, porque ele sabe talvez o que nós nem saibamos. Aquele ponto é estratégico, ele quer aquele ponto, ele quer sua família. Quando você olha para essa lista, quantos desses itens têm a ver com a família? E começou em Gênesis 3 e continua mais que nunca no final dos tempos. Atrevidos, enfatuados, antes amigos dos prazeres. O mundo tem do entretenimento do que amigos de Deus, tendo forma de piedade. Há nunca uma geração tão espiritual, nunca é tão perdida, não tem poder nenhum, porque fala em reavivamento na praça, mas não tem nada diferente na sala de estar. Meus queridos irmãos, não existem famílias perfeitas. O Shrek pode dar testemunho disso. Mas pode haver esperança. Para isso nós temos que voltar para o manual do treinamento. Então, o manual do lar. Abra sua Bíblia no início. O livro de Gênesis, capítulo 1. Nos minutos que nós temos, nessa primeira parte, eu quero contar uma história para vocês. É a história da Bíblia, mas pela ótica da família, tá bom? Não vou forçar o texto. Eu quero lhes mostrar como, já no primeiro capítulo da Bíblia, Deus fala de dois temas que brotam no coração dele, que são a paixão do coração dele, que é a família e missões. Missões e a família, o propósito de existir da família. Quando você entender, se é que você entende, esse princípio vai colocar tudo que tem a ver com lar, com família, num patamar tão alto, tão santo, tão digno, que nós vamos querer tirar os nossos sapatos. É terra santa. A família é menino dos olhos de Deus. Não como fim em si, nós não somos familiólatras. Nós não adoramos, idolatramos a família. A família é simplesmente uma das principais maneiras de nós refletirmos a glória de Deus. E o princípio da nossa história começa em Gênesis 1 e diz assim: Deus sempre começa com Ele. O nome dele aparece 35 vezes nos primeiros 35 versículos da Bíblia. Elohim, o Deus Criador, o Deus poderoso, cuja palavra chamou a existência galáxias gloriosas e montanhas majestosas. Deus criou a família com dois grandes propósitos: para espelhar e espalhar a glória dele, a imagem dele. Eu quero mostrar isso, mas primeiro eu quero que vocês trabalhem um pouco, porque eu estou cansado de eu ser o único trabalhando aqui, com dois gestos, dois símbolos. Eu e o pastor Eder somos fãs dessa maneira de ensinar a Bíblia. Eu gostaria que você fizesse isso e falasse comigo. Espelhar, todo mundo. Espelhar, espalhar. Muito fácil, né? Os dois grandes propósitos de Deus para a família são espelhar e espalhar. Vamos olhar para Gênesis capítulo 1, versículo 26. É o 6º dia da criação na nossa história. Nos outros dias Deus criou tudo, essas galáxias gloriosas, montanhas majestosas. Como diz Salmo 19, o firmamento, os céus, as estrelas, as galáxias gritam, proclamam: glória, glória. Só que até esse ponto, mesmo que Deus disse, era bom, era bom, era bom, era bom, era bom, tem uma coisa que não era bom. Não havia ainda adoradores para refletir, para entender, para curtir, para gozar, para devolver para Deus um pouco da glória do seu ser. Deus queria, Ele não precisava, Deus queria adoradores, pequenos espelhos,
espalhados no mundo inteiro, para curtir a presença dele, os atributos dele, as características dele. E ele criou a família para fazer isso. Olha o que diz versículo 26. No sexto dia também disse Deus: façamos, meus amigos estudantes da Bíblia, nós já temos algo inédito entrando no texto. Pela primeira vez em todos os versículos de Gênesis 1, Deus fala façamos, primeira pessoa do plural. Em todos os outros textos é Elohim, Deus disse, haja luz, houve luz. Mas essa vez o auge da criação, da obra criativa de Deus, parece que Pai, Filho e Espírito Santo se juntam, como se fosse um time antes de uma grande jogada. 1, 2, 3, let's go! Só que agora é 1, 2, 3, let's create, vamos criar um reflexo. Vamos nós, plural, fazer o homem singular, a nossa, plural, imagem singular, conforme a nossa, plural, semelhança singular. A Bíblia começa com esse desejo de ter reflexos, espelhos, adoradores, porque Deus queria que nós curtíssemos junto com Ele a glória dEle. Esse foi o propósito. Notem versículo 27, então. É o primeiro versículo de poesia da Bíblia. Tão apropriado porque trata do relacionamento entre homem e mulher. Poesia na Bíblia não é como nossa poesia, é que tem rima de som. E por sinal é muito bom quando tem o mesmo tom. Obrigado. Tem mais. Não tem. Só que poesia na Bíblia usa uma técnica chamada paralelismo. O que é isso? São linhas paralelas que se refletem ou através de opostos, dizendo a mesma coisa, ou linhas paralelas com sinônimos andando na mesma direção. Olha como Gênesis 1:27 reflete o coração de Deus. Criou Deus, pois, por causa do desejo dele de ter nós como representantes, espelhos dele. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. Ok, eu entendi. Até esse recado. Só que a poesia repete a mesma linha com o último elemento. Primeiro diz, a imagem de Deus o criou. Eu já sei, já falou isso, é a Bíblia. Só que é poesia. Esse intercalar, ou melhor, inversão do último elemento, é uma técnica literária chamada quiasmo, por causa da letra ri no hebraico, que tem esse formato. Mas a ênfase no texto é o elemento central. O homem é imagem de Deus. Nós somos um espelho da glória de Deus. A razão da sua existência é de ser um adorador de Deus durante toda a eternidade. Pode esquecer desse negócio de arte. Não é isso. Curtir a presença do Deus Criador, dos átomos e das galáxias, vai ser a experiência eterna arrepiante, maior que você pode imaginar. Nada de harpa. Embora minha filha toque harpa, mas essa é outra questão. Ela é angelical, ela está esperando o seu filho médico. Só que depois dessa poesia, tem um elemento estranho que entra na história. O que é isso? Depois de enfatizar, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, acrescenta um elemento culminante. Homem e mulher, plural, os criou. Esse elemento, a princípio, não tem paralelo no versículo, até olharmos para o contexto. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus, pois, homem e mulher. Ou seja, talvez
existem alguns aspectos da imagem de Deus que só se vê na família. Ou seja, existem alguns aspectos em adoração da pessoa de Deus que só se manifestam no relacionamento horizontal, pactual, de unidade em diversidade, em papéis distintos com igualdade de ser, num relacionamento de amor que não existe no indivíduo, mas só existe na comunidade. Eu gosto dessa parte. Meus amigos, se é isso, se o espelhar da glória de Deus se manifesta, sim, Senhor, no indivíduo. Não estou dizendo que o solteiro não é imagem de Deus, longe disso. O apóstolo Paulo fala, eu vou dar uma paráfrase, pare de tentar casar os solteiros. Alguns deles Deus chamou para servir o reino dele, a glória dele como indivíduos completos em si mesmos, para dar tudo que eles têm para o reino de Deus. Então esqueça do seu filho médico, já tive isso. Porém, e quando eu vi isso pela primeira vez, 34 anos atrás, com o pastor que fez nosso aconselhamento pré-nupcial, quando eu entendi que esses votos vitalícios até que a morte nos separasse, que o amor outrocêntrico, que é a vida de Jesus, manifestada de forma sobrenatural, em que eu abro mão dos meus direitos e meus desejos a favor da minha esposa. Quando eu entendi que o meu papel como líder amoroso, servo da família, pastor, purificador e provedor da minha família, e que o papel da minha esposa como maior auxiliadora, idônea, fã, respeitosa, que de vez em quando também dá um santo chute no meu traseiro. Esse é um reflexo do que Deus é. Unidade em diversidade. Pai, Filho, Espírito Santo, totalmente distintas, como pessoas, mas totalmente unidas de propósito. O Pai não é mais Deus do que o Filho não é mais Deus do que o Espírito, mas não foi o Espírito que morreu na cruz, não foi Deus que desceu para habitar o seu povo durante 2000 anos. São pessoas distintas. Qualquer outra doutrina é heresia. Unidade e diversidade. Compromisso mútuo. A sua fidelidade ao pacto conjugal, desde o momento que você disse sim, já é um testemunho à glória de Deus. Apesar dos altos e baixos, as tempestades e a bonança. O pacto, a intimidade, a mutualidade, os papéis e juntos, cúmplices, como um time, um mais um, sendo maior que a soma das partes. Num jugo igual, cultivando o campo que é o mundo, espelhando para espalhar a glória de Deus. Quando eu vi que isso, tudo é um reflexo da Trindade, da glória do meu Deus, colocou o casamento em outro patamar. É muito sério isso, meus irmãos. E agora, se não for suficiente, a Bíblia tem mais. O relacionamento conjugal serve como reflexo, espelho da glória dos relacionamentos interpessoais entre a Trindade, sim. Eu sei que isso é teologia, mas é por isso que nós estamos aqui. Que o mundo não quer que você saiba disso. Satanás não quer que você saiba disso. Mas também é uma ilustração, é uma metáfora do relacionamento entre Jesus e a igreja. Cristo
Cristo e a igreja são manifestadas através do mistério, algo que não foi conhecido no Velho, que foi revelado no Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo, em Efésios 5, cita Gênesis 2. Eis porque deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão os dois em uma só carne. Mas olha o que ele diz: grande é este mistério. Grande é essa história que pessoas não entendiam em tempos antigos, mas agora estão sendo reveladas. Eu estou falando sobre Cristo e o relacionamento dele com a igreja. Meus amigos, é por isso que a Bíblia começa e termina com o casamento. Sabia disso? Gênesis 1, primeiro capítulo da Bíblia. Apocalipse 20 a 22, as bodas do Cordeiro. A maneira como o homem ama a esposa revela para o mundo como Jesus ama a sua noiva, a igreja. A maneira como a esposa se alinha debaixo da liderança do seu marido é um reflexo, um espelho para o mundo inteiro da maneira como a igreja se relaciona com Jesus. Ou seja, o nosso casamento é como a lua. Você sabe muito bem que a lua não tem luz própria, correto? Não emana luz nenhuma. De onde vem a luz da lua? Vem do sol. E quanto mais a lua se volta, se vira, seu rosto, sua face para o sol, a glória do sol é vista na lua. Nós somos assim. A família não é o fim, a família é a porta de entrada do Evangelho. Para entendermos a glória de Deus e para entendermos o que Cristo fez para com a igreja, em favor da igreja. É uma metáfora, é um vislumbre de uma glória muito maior. Eu falo isso, eu sei que isso talvez choque algumas pessoas, mas o seu casamento não é para sempre, não é eterno. Algumas pessoas talvez estejam falando bem baixinho, glória. Mas espero que não. E outras pessoas bem tristes. Mas se o casamento for bom, o melhor está por vir. E se está ou foi ruim, nos aguarda o dia das bodas do Cordeiro, em que a sombra se tornará realidade. A metáfora se transformará numa poesia eterna. Agora tem uma pergunta. Na nossa história, algo aconteceu. Davi, tudo isso que você está falando é tão bonito, é tão legal. O que aconteceu? O que aconteceu com espelhar? Nós não vimos o espalhar, mas olha na sua Bíblia, versículo 28, antes de prosseguirmos, porque o próximo versículo na Bíblia é a primeira ordem da Bíblia. Se alguém alguma vez perguntar para ti qual é primeiro mandamento da Bíblia, em ordem bíblica é Gênesis 1, 28. Olha o que diz. E Deus, o casal, o time, cúmplices, um para o outro, ambos para Deus. E Deus os abençoou. Deus abençoa o casamento. Ele é o fundador dele. E lhes disse: grande privilégio implica em grande responsabilidade. Então é ordem: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Eu fiz a minha parte. Mas o que Deus está dizendo? Muito mais do que ter filhos. Faça babies. Sabe o que Deus quis e quer? Adoradores. Muitos adoradores. Não era suficiente ter Adão e Eva lá no jardim, curtindo a presença de Deus, andando com Deus no frescor do dia, cada dia. Deus queria outras pessoas abençoadas,
outras pessoas para viver na luz da glória, do espectro glorioso dos seus atributos. Deus queria compartilhar essa imagem dele, essa glória dele com mais. Então ele está dizendo: eu quero que vocês, que o seu amor replique-se, multiplique-se, espalhe em que o jardim do Éden e expandir de dentro para fora até a terra toda ficar cheia da glória de Deus em pequenos espelhos. Meus amigos, olha só, família e missões intimamente entrelaçadas desde o primeiro capítulo da Bíblia. Esse é o propósito da sua família até hoje. Através da unidade em diversidade, apesar dos tempos difíceis, na harmonia, na melodia conjugal de vocês espelharem. Faça comigo de novo. Espelhar a glória de Deus. Espalhar a sua glória. No Novo Testamento, é interessante. Gênesis 1, 28, mas Mateus 28, 18 diz: toda autoridade me foi dada, Jesus falando, no céu e na terra, ide, portanto, fazer súditos, multipliquem-se, resgatem imagens perdidas nos cantos longínquos da terra. Resgate filhos de famílias que são rebeldes em países e povos e nações e povos e raças que não me conhecem mais. Os pais são rebeldes, mas alguém tem que infiltrar-se naquela cultura e resgatar aquelas crianças, e talvez você tenha que enviar o seu filho para fazer isso. Sacrificar a vida do seu filho para resgatar as nações, os povos e as raças e tribos. Essa é a nossa tarefa hoje. Espelhar. E espalhar. Agora a pergunta que eu faço: o que aconteceu? E a resposta está em Gênesis 3. Olha na sua Bíblia. As más notícias. Em Gênesis 3 nós aprendemos que esse plano maravilhoso de espelhar e espalhar foi contaminado com a glória de Deus, e ele odeia a glória de Deus, porque Satanás queria pôr o trono dele acima do trono de Jesus. Satanás queria ser Jesus do universo. Por isso, na tentação de Jesus, ele daria toda essa terra para Jesus, se o Filho de Deus simplesmente se curvasse diante dele e o adorasse, porque Satanás queria ser Jesus no universo, e ainda quer. Quando ele vê o espelho de um casamento, não perfeito, mas que reflete a glória de Deus, ele odeia. Em Gênesis 3, vocês conhecem, muitos de vocês, a história. O bote do inimigo injetou o veneno do pecado nas veias da raça humana. A tentação, a subversão, a separação do marido, da sua esposa, quando Satanás sussurra nos ouvidos de Eva: é verdade que Deus disse, não comerás de nenhuma árvore do jardim? E ela começa a duvidar, questionar o marido aparentemente presente, que era para ensiná-la, porque ela não havia ouvido as palavras de Deus, as ordens de Deus. Ela fica confusa, ele é banana, não faz absolutamente nada. E a gente já começa a ter um vislumbre do que existe até hoje. Olha o versículo 7. Depois de comer, abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, a inocência passou, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Eles estão envergonhados? O reflexo da glória de Deus tem vergonha de Deus? Diante de Deus? Eles costuram, arrancando algumas folhas para cobrir seus membros reprodutivos. Eu entendo aqui uma religiosidade fajuta.
Sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão do pecado, não custou absolutamente nada e não funcionou. A religiosidade humana, que vem a palavra religião, do latim religare, significa religar-se. É o homem tentando religar-se a Deus, cobrir a sua vergonha, e não funciona. Como você sabe que não funciona? Por causa do que vem logo em seguida. Olha versículo 8. Quando ouviram, plural, a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, um encontro marcado para curtir, refletir, espelhar a glória de Deus na presença dEle, adoração em espírito, em verdade, na própria presença de Deus, talvez na pessoa de Jesus pré-encarnado. Esconderam-se da presença do Senhor Deus? Note como o texto enfatiza o homem e sua mulher, cúmplices, na fuga. Vocês não estão cumprindo o seu propósito, pare com isso. E chamou o Senhor Deus ao homem, porque ele foi designado como líder do lar, e lhe perguntou: onde estás? Deus não perdeu a memória. As perguntas de Deus são cheias de graça nas Escrituras. Deus poderia ter matado, ele disse: morrerás, certamente. A pergunta de Deus é caminho de restauração, de reavivamento, porque Deus está chamando o homem para ser homem mesmo. Homem, o que você fez? Eu poderia acabar com sua vida, mas estou te dando uma chance para praticar 1 João 1,9, que virá depois. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados. Está dando para o homem a chance de praticar Provérbios 28:13, que diz: se alguém encobrir as suas transgressões, jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O homem, Adão, deveria ter chegado lá, naquele momento, e falado mais ou menos assim: oh meu Deus, eu não sei o que deu em mim. Eu estava tão encantado com esse presentão que o Senhor me deu, osso dos meus ossos e carne da minha carne. Senhor, eu me perdi, eu me enganei, eu errei, eu era rebelde, Senhor. Eu só posso pedir uma coisa, Senhor: toma a minha vida, mas poupa a vida da minha esposa. O homem verdadeiro teria feito isso. E o homem verdadeiro fez isso. Só que foi muito tempo depois, quando o Filho do Homem, o Deus homem, entrou na nossa história, e com seu sangue puro, o único antídoto contra o veneno do pecado nas veias da raça humana, estendeu seus braços na cruz do Calvário. E Jesus, o Messias, gritou em alta voz: tetelestai, está pago. Oh meu Deus, por que me desamparaste? Senhor, toma a minha vida, mas poupa a vida da minha igreja. Esse é o homem verdadeiro. É por causa dele que não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Ele já pagou. Não é por acaso que agora Ele chama os homens a amarem suas esposas como Cristo amou a igreja. Não é como Adão, porque logo em seguida, quando Deus pergunta qual é a resposta dele, ele se distancia o máximo possível da mulher, aponta o dedo no nariz dela e efetivamente ele diz: mata, Senhor. Poupa a minha vida, mas toma a vida dela. Nunca pedi por ela. Essa mulher que tu me deste, auxiliadora idônea, olha o que ela fez. Meus amigos, se tem uma lição nesse texto, pecado destrói famílias.
detona. A imagem se sujou. A vergonha dos seus membros reprodutivos é porque agora serão usados para reproduzir, para espalhar pecado na terra. Os filhos vão nascer nas garras de Satanás e agora nossa será uma missão de resgate da alma dos nossos filhos, para depois enviá-los para cumprir o nosso propósito de espalhar a glória de Deus novamente. Mas graças a Jesus, que a imagem pode ser refeita. Que o Novo Testamento diz: se alguém está em Cristo, é nova imagem, nova criatura. O velho já era. Ele limpa, lava e cria algo novo. Se alguém está em Cristo, o que é isso? É ver-se diante do abismo do inferno, justamente condenado pela ira santa de Deus contra tudo que não reflete seu caráter. E entender que Jesus Cristo é a única ponte. Parar de confiar nas obras suas, na sua bondade, na caridade. Você não é tão ruim como os outros. Tudo bem. Mas você não é perfeito como Jesus. Arrependimento bíblico é deixar de confiar em outras coisas e cair sobre Jesus, e só Jesus. Se tem qualquer outra coisa que está segurando, Jesus não recebe toda a glória e você não se salva. Mas quem lança-se sobre o abismo do inferno, só sobre Jesus, é a nossa única esperança. Essa se chama o Evangelho. E é onde o reavivamento começa. Aquele Jesus que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado. Imagina o santo puro Filho de Deus pendurado numa cruz do Calvário. E toda imundícia, sujeira, vexame, todo pensamento, palavra, atitude, ação da história, da sua história, pendurada sobre ele, nu, exposto. O novo Adão, para que a justiça dele, de Jesus, fosse repassada para você, para que quando Deus olha para você em Cristo, Ele só vê você vestido na justiça de Jesus. Meus amigos, esse é o Evangelho. É a única maneira de ter um reavivamento verdadeiro. Não é oba-oba, não é louvorzão, não é a palestra de família, de missões, de adoração, de levitas ou qualquer outra coisa. Começa com o Evangelho puro e simples. Deixa eu só fechar em 3 minutos. Avance na sua Bíblia agora para Efésios 5. Eu quero colocar água na sua boca para depois estudar mais a fundo o maior texto, que tem seu paralelo em Colossenses 3, mas o maior texto que da palavra de Deus sobre a família, que responde junto com Colossenses a pergunta: como refazer nossa família, como ter um reavivamento a partir da família. A resposta agora, para aqueles que estão já em Cristo Jesus, é pelo poder da palavra de Deus e pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus usa a palavra de Deus para nos transformar conforme a imagem de Deus. Olha Efésios 5:18. Não vos embriagueis, não sejam controlados pelo vinho, no qual há dissolução, descontrole. Mas enchei-vos, ordem, no tempo presente, imperativo, constante. Mas na voz passiva em que nós permitimos que alguma coisa aconteça continuamente. Não é místico. Não é, talvez se o Espírito quer hoje. Ele quer. Ele quer te controlar, mas como ele vai fazer isso? E como eu sei se ele fez isso? Bom, o texto mostra uma série de consequências que culminam no versículo 22. As mulheres refeitas, reavivadas,
submissas a seus próprios maridos, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seus maridos. Minha amiga, você não consegue fazer isso. Mas Jesus quer fazer da sua vida a Eva que Eva nunca foi, a auxiliadora que Eva não foi, o apoio, o encorajamento e às vezes chute no traseiro, como o maior fã na vida do seu marido. Versículo 25, maridos, amai vossas mulheres, não como Adão, mas como Cristo amou a igreja. Como ele fez isso? Ele se entregou por ela, ele, o justo pelo injusto, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua esposa a si mesmo se ama. Homem, você não consegue fazer isso. Eu não consigo. Só Jesus. Eu sou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive a sua vida outrocêntrica, em e através de mim, amando minha esposa, sendo o Adão que Adão nunca foi. Só em Jesus. Esse é o real avivamento. E o texto continua falando da evidência dos filhos, dos pais. Mas eu quero fechar com uma outra observação muito interessante. Colossenses 3 é a epístola gêmea de Efésios. O que é isso? A epístola, você sabe, é a esposa de um apóstolo. Não, brincadeira. A carta de Paulo aos Colossenses. Só que em Colossenses, em vez de falar ser cheio do Espírito, Colossenses diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E quando trata dos resultados disso, são exatamente os mesmos resultados de Efésios: edificação mútua, adoração, gratidão, submissão. Mas quando Paulo chega na questão da família, ele vai embora. Ou seja, o que o Espírito Santo de Deus faz em Efésios, a palavra de Deus faz em Colossenses. Faz todo sentido. Porque o Espírito de Deus, o autor da palavra de Deus, que usa essa palavra para transformar a família de Deus, não é um vaso, é um instrumento. O lar é o lugar onde somos quem somos. E Jesus quer transformar. O lar de jovens que nem casados são ainda. Nosso lar que já existe 1 ano, 5 anos, 15 anos, 25 anos. Jesus pode fazer isso. Alguns aqui que estão no 2º, 3º lar. E eu afirmo categoricamente, Jesus quer que o lar que você está formando agora seja firme até que a morte o separe, mesmo que você falhou no passado. Mas é só por Jesus. Quando nós voltarmos, nós teremos que, olha quanta coisa lá. É bom vocês orarem aqui, em grupos de 3, que eu vou, não, brincadeira, não vou lá. Nós vamos ter 15 minutos de intervalo, talvez até um pouco mais. Nós vamos voltar a tratar da maior marca de grife da pessoa reavivada a partir do lar, que é o perdão. Maior desafio para o próprio cristão. Mas essa outra história, outro bate-canal para os mais antigos. Anderson, alguma instrução? Aqui nós vamos terminar o nosso tempo. Para não ficar bagunça, o pessoal não está com tudo, formar uma... vai onde está a irmã ali, pelo vermelho, passa por ali, passa por trás, as irmãs vão estar direcionando você. Então, só nessa 15 minutos, temos nosso intervalo. E depois voltaremos.